Este é um vídeo bem importante a respeito das duas últimas semanas de outubro de 2022. E já aviso, o bicho vai pegar, tanto na vida pessoal quanto na esfera coletiva. Eu sou Vanessa Tuleschi, estudiosa da astrologia, e a astrologia ensina que tudo é cíclico. Nós temos fases mais amenas, mais leves, com poucos obstáculos, e temos fases também mais difíceis. E a função da astrologia é sinalizar tanto uma fase quanto outra. Na fase leve, a gente sinaliza que é para você aproveitar. A gente tenta passar tudo aquilo que está fluindo mais facilmente, seja o amor, as ações ou o diálogo. Já nas fases mais difíceis, a astrologia é valiosa para que você entenda o que é que está acontecendo, consiga mapear melhor as suas emoções e talvez até escolher que condutas que você vai ter diante de situações. Eu diria que quando a gente fala de um céu ameno, é como falar de um mar que está calmo. E quando a gente fala de um céu difícil, é como falar de um mar aí de ressaca. E é o que vai rolar nas duas últimas semanas de outubro. Antes, se você quiser, veja o meu vídeo a respeito das duas primeiras semanas de outubro. Com certeza mais leves. Mas vamos entender por que essas semanas vão ser mais difíceis e o que é que elas vão trazer, seja na sua vida ou ainda no âmbito coletivo. Vamos começar aqui com a semana de 17 a 23 de outubro. Essa é uma semana com fase minguante, ainda bem, porque a minguante mingua, ela reduz, ela faz com que as coisas não tenham impacto tão grande quanto uma fase lunar cheia. Se a gente pega um céu desses e joga numa lua cheia, é muito pior. E o que vai acontecer neste céu aqui para você compreender e ver como é que vai se refletir na sua vida e na vida de pessoas próximas? O Sol e Vênus vão estar juntos numa tensão com Plutão. Quando Plutão aparece, a gente tem situação de crise. Essa crise, às vezes, é interna, você com você mesmo, ou às vezes é externa, é você com alguém. E particularmente quando a gente vê uma ênfase em Libra, os relacionamentos é que são fonte de tensão. Então, às vezes, o relacionamento é fonte de tensão, vamos supor, porque você está sozinho ou sozinha e isso te incomoda naquela semana. Ou, às vezes, o relacionamento é fonte de tensão porque você está com alguém e está tendo algum tipo de questionamento, seja num relacionamento afetivo ou ainda familiar, ou até uma sociedade ou uma amizade. Aqui a gente tem, gente, um clima quase pisando em ovos. As pessoas estão mais desconfiadas e intensas também. Então imaginem isso em clima pré-eleitoral. Quando a gente vê um céu desse jeito, qual que é o conselho que o astrólogo dá? Evite perigos e riscos, porque a gente tem aqui muito mais ocorrência de violência, assalto, e ao mesmo tempo evite posturas que possam te levar a vivenciar disputas. Quando a gente tem Plutão envolvido em aspectos, existe muita tendência a disputas de poder, a brigas, a você achar que o outro está te sacaneando. Pode ser que o outro esteja fazendo isso ou não. Plutão é o planeta que às vezes vê pelo em ovo. Às vezes ele está certo, mas às vezes também ele está reagindo de forma intensa demais. E nessa semana a gente também vai ver eventos no coletivo. Então pode ser que rolem acidentes, acontecimentos como tiroteios, aquelas pessoas que às vezes invadem o estabelecimento e começam a tirar para tudo quanto é lado. Ou a gente vai ver tensões envolvendo nações. Ou seja, esperem que situações que não venham bem nessa semana estourem. E isso também pode acontecer na vida pessoal. Então a gente pode ver casais famosos se separando, anunciando que vão dar um tempo, duplas sertanejas também fazendo isso, parcerias de um modo geral. Então é uma semana que vai colocar muito em xeque a parte dos relacionamentos. Eu diria que é uma semana meio complicada para a parte financeira, porque aqui tem um risco. Existe uma sutileza que o Sol e Vênus vão estar também num bom aspecto com Marte.
Este Sol e Vênus num bom aspecto com Marte pode dar uma linha de conduta. Eu não vou por aqui, mas posso ir por ali. Dá um pouco de ousadia. Mas se essa ousadia não for bem usada, ela piora essa tensão aqui do Sol e Vênus com Plutão. Aqui existe um clima que pode beirar o ódio, por assim dizer. Então, assim, se você sabe que está chegando, qual que é a tua postura? Evitar provocar o outro, evitar comprar uma briga desnecessária. Mas às vezes em uma semana dessas acontece alguma coisa que você tem que se posicionar de alguma maneira. É uma semana que também pode ter perdas financeiras, tá? E às vezes perdas até de pessoas. Não tô dizendo que isso vai acontecer, mas quando a gente tem Plutão na história, a gente realmente tem tensão. E às vezes a crise é também interna. Nem sempre rolam acontecimentos. Eu diria que quando a gente tem Plutão no ar, a gente tem um clima daquela cidade do Batman, Gotham City. O Batman é um herói que tem um viés aí muito plutoniano. Plutão é o regente aqui do Escorpião. Então nessa semana esperem desencadear coisas. Talvez não aconteça nada com você, não fique preocupado ou preocupada. Mas entenda que você vai atravessar uma semana mais tensa, uma semana com mais inculcação, com mais desconfiança, em que podem emergir também questões complicadas do passado, sensação de que você está numa disputa com alguém, notícias envolvendo relacionamentos também de um modo geral, como por exemplo, uma amiga sua que se separa ou conta algo pesado ali do relacionamento dela, notícias também de conflitos em relacionamentos, feminicídio, crimes passionais, ou seja, todas aquelas notícias pesadas tendem a emergir aqui. O conselho para você é entender essa intensidade e às vezes também as crises plutonianas nos fazem perceber alguma coisa que não dá mais. Eventualmente a gente precisa disso. A gente precisa ter clareza de algum ciclo que terminou, alguma coisa que tem que ser transformada, seja numa parceria, num relacionamento ou ainda até de forma interna. Então veja o que é que pode estar rolando para você nessa época. Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 6 de outubro, ou seja, com bastante antecedência. A ideia é justamente preparar, ajudar a lidar melhor. Dar um panorama, muita gente entra aqui no meu canal porque gosta desse panorama. São os vídeos aqui mais assistidos. E aí, o que a gente tem de refresco aqui? Apesar de tudo, o Sol e Vênus estão aí num bom aspecto com Marte. Quem for inteligente vai saber encontrar aqui uma saída, vai ter um ânimo aqui para realizar as coisas. E a partir da sexta-feira, Mercúrio faz um bom aspecto com Saturno. Aqui existe uma reflexão. E se você passou por alguma situação tensa, alguém talvez te aconselhe, te ajude com algo. O plano mental e verbal, né, que é do Mercúrio, vai estar aqui puxado para um bom senso, para experiência, para maturidade. Isso pode ajudar a baixar um pouquinho aqueles ânimos que andaram exaltados. E nessa semana a gente também tem um Marte quadrado com Netuno, que é outra tensão, e é uma tensão que no plano coletivo às vezes dá descontrole, coisas que saem completamente fora do controle. Na vida pessoal, é um aspecto que faz com que a gente se atrapalhe um pouco mais nas ações. É um dos desdobramentos dessa combinação. Como esse aspecto vai ficar presente em outubro e em novembro, a gente vai poder observar muitas manifestações dele. Mas o que eu tenho reparado até agora é que ele dá um grau de atrapalho maior para as coisas. As pessoas estão mais perdidas aí para fazer as coisas. Na próxima semana, que vai de 24 a 30, a gente tem eclipse ali no dia 25, na terça-feira. E o eclipse, gente, ele não acontece só no dia. Ele já começa a vir antes e ele reverbera ainda 6 meses depois. O próximo vídeo, possivelmente eu devo fazer sobre esse eclipse, que vai ser uma lua nova. Mas o que eu quero dizer com essa história? Que talvez na semana anterior já seja desencadeada alguma situação inusitada, porque isso é muito típico do eclipse. Algo tá ali parecendo calmo e rola uma crise, alguém estoura, alguém pede para sair, por exemplo, de um emprego ou termina um casamento. Os eclipses, gente, trazem viradas e normalmente eles vêm aos pares ou então em grupinhos de 3.
Aí, como eles são próximos, normalmente aqueles meses ali são meses de mexida, como se mudasse ali de direção. E a gente agora está entrando exatamente nisso. Então, nessas 2 últimas semanas de outubro, a gente já tem esse cenário de alguma coisa que muda de direção. Veja o que é para você. Se é algum acontecimento externo, se é alguma coisa interna. Interpretar aspectos, né, astrológicos requer que a gente tenha nuances, muitas nuances para abarcar muitas situações. Outra coisa, talvez na semana ali de 24, ou melhor, de 17 a 23 de outubro, a gente possa ter alguma notícia de perda de alguém. Na semana que eu tô falando agora, olha a confusão que eu já estou fazendo, né? Que já estamos sobre o Marte com Netuno. Nessa semana, a gente vai ter o Mercúrio numa quadratura com Plutão. Aqui a gente tem notícias difíceis e um plano mental obsessivo. Então vocês vão ter que lidar com isto. Existe uma essência de Bach que é usada para limpar a mente, que é a White Chestnut. Essa é uma boa essência para usar nessa semana, tá? Junto com o Holly, que é uma essência para quando a gente está muito intenso, para a gente dar uma acalmada aqui. O Mercúrio com Plutão às vezes traz umas notícias difíceis, pessoais ou no plano coletivo. E aí você tem que tomar um certo cuidado porque você fica mais combativo verbalmente, você quer entrar em discussão, né? Agora, o Mercúrio também vai estar num bom aspecto com Marte, o que ajuda a dar uma agilizada em algumas questões. Alguns assuntos andam. E nessa semana que acontece de tudo, tem eclipse na terça-feira, a gente ainda tem Júpiter voltando para Peixes. Essa é uma boa notícia. Júpiter volta para Peixes no dia 28 de outubro e vai ficar até quase o final do ano. Esse é um posicionamento de uma certa proteção. É como se aqui a gente se conectasse mais. Eu tenho até um vídeo a respeito de Júpiter em Peixes, se você quiser assistir. Mas ele ajuda a dar uma amenizada. Não corrige tudo não, mas ele ameniza. Depois a gente fala também mais um pouquinho sobre ele ao longo do tempo. Porque quando a gente fala do céu, a gente precisa de vídeo a vídeo, construindo aqui uma narrativa. Agora, se a gente tem o Júpiter entrando em Peixes, nós temos também o dito do Marte retrógrado, que também, gente, não é uma fase muito fácil, e também eu já gravei um vídeo aqui. Marte vai ficar retrógrado de 30 de outubro até 12 de janeiro. Então, o que a gente nota no final de outubro, basicamente? Coisas estourando. Isso vai estar rolando no coletivo, não tem a menor dúvida. Fase tensa. Na tua vida pessoal, procure refletir. O que essa fase está querendo te ensinar? O que tem que ser transformado? Que insights estão vindo? Como é que você lida com este clima também mais intenso no coletivo? Porque de alguma forma a gente é afetado. Quando a coisa no coletivo não vai bem, todo mundo sente, né, em alguma escala na vida pessoal. E aí, às vezes, a gente tem que fazer a nossa autoproteção, descontrair um pouco, meditar, né? Buscar, de alguma forma, ter leveza, né? Em fases que são um pouquinho mais tensas. Será que eu consegui passar um mapa legal para vocês? Espero que sim. Deixa o seu comentário, é super bem-vindo. Eu tô adorando ver esse monte de comentário, não só no vídeo que é lançado, como em outros vídeos, e eu leio todos. Eu só não consigo responder, mas deixa o seu comentário e o seu joinha também, além de você clicar no sininho para você receber as notificações do canal. Recomende o vídeo se você gostou. E até o próximo vídeo com mais desdobramentos do céu.